Olá, Olá! a gente veio falar hoje sobre a votação, né? Nós fizemos uma votação no Instagram para vocês ajudarem a gente, as pessoas que entraram, né, obviamente, a ajudarem a gente a escolher nossa próxima leitura, né? E aí nós tínhamos lá 4 concorrentes, que eram Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, não sei se é assim que se fala. Ela é prêmio Nobel, né? A história é uma história que nos interessou bastante, pelo pouco que a gente ouviu a respeito. E a edição é uma edição belíssima, da Todavia. É um livro que a gente está bem ansioso para ler, né? Fyodor Dostoiévski, Humilhados e Ofendidos, que é um super clássico, né? Que eu queria muito ler. Era o favorito dele, ele tava torcendo pra ganhar. A gente vai... Bom, a fila é imensa, né? A gente tem muitos livros A gente não precisam vai ser lidos. zerar essa fila. Não zera nunca. Mesmo que a gente viva, acho que 200 anos, não vai dar pra ler tudo. Não tem como, mas uma hora vai chegar, né? Os outros dois concorrentes eram O Processo, do Franz Kafka, que foi o livro vencedor, né? Essa edição da Martine Claret. Já já a gente vai falar um pouquinho mais dela. E o último era O Remorso de Baltazar Serapião, do Walter Hugo Mãe, prefaciado pelo José Saramago. A gente está curioso também para ler o prefácio. É uma edição bonita também, da Biblioteca Azul. Isso. Bom, então assim, antes de falar um pouquinho da edição, voltar um pouquinho na nossa história, né, para vocês entenderem, a gente casou há 3 meses, né, e a gente morava em cidades diferentes, né, uma distância de 1 hora aproximadamente, e com a correria do dia a dia a gente não tinha tempo durante a semana de se ver. Então a gente lia por chamada de vídeo, né? Normalmente ela ficava com edição física e eu lia no Kindle, numa edição, sempre a mesma edição, né? Ou pelo menos muito similar, né? E aí esse livro foi um presente, né? Eu não lembro quando, a gente não tem certeza quando que eu dei de presente A esse gente sabe livro que pra faz um ele. tempinho já que a gente quer ler esse livro, que está na Já estante, tá na né? fila, já faz um tempo. Já faz um bom tempo. Mas a questão foi que não achamos a edição digital da mesma tradutora, porque o original desse livro é em alemão e nenhum de nós fala alemão, lê em alemão. E quando a gente faz a escolha da edição do Kindle, né, a edição digital, precisa pelo menos ser do mesmo tradutor, porque o tradutor ele é praticamente um coautor, ele precisa fazer escolhas de vocabulário, né? Sim, muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Então não achamos uma edição digital da mesma tradutora. E então o livro ficou aguardando quando estivéssemos morando juntos para que pudéssemos ler nós até temos outras edições, né, no formato digital, que até daria pra gente ler de outras tradutoras. cada um em um Kindle, né, como a gente já fez algumas vezes, inclusive Sim. O último livro que nós lemos, né, que foi o livro dos contos completos do Tolstói. Sim. Nós dois lemos no digital, né, nós não temos esse livro físico. Então não seria possível, mas a gente queria muito ler realmente essa edição. Que é uma edição muito bonita, capa dura, esse laranja vibrante. Aqui dentro tem esse labirinto, não sabemos se tem alguma conexão com a história. E eu achei bastante confortável a cor do papel, o tamanho da fonte. Eu particularmente, todas as experiências que eu tive com a Martine Claret me agradaram muito, assim. Eu acho que a editora... eu já ouvi críticas por aí, mas da minha parte, não nenhuma, zero. Eu acho uma editora impecável, tanto em termos de tradução, gosto das traduções que eu li e gosto das edições, especialmente edições muito, além de muito bonitas, muito confortáveis para ler, né? Sim, a estética, eles primam muito pela estética. Livros maiores como Os Miseráveis, né, que também a gente pretende falar sobre ele em algum vídeo futuro. Eles colocam aquela fitinha costurada para ser marca-página. Esse livro, essa edição da Martine Claret dos Miseráveis tá rodando pela família. Assim.
todo mundo leu a mesma edição. E ele está resistindo bem, né? As pessoas estão tendo cuidado também, porque sabem que a gente tem ciúmes, né? Tá com o pai dele agora. Sogrão, cuidado. Se eu estiver assistindo. E é isso. Então, em termos de forma, a gente, por hora, conseguiu descobrir que os parágrafos são bem longos, porque cada um de nós lê um parágrafo. E em termos de conteúdo, sabemos o início, né? Nem chega a ser um spoiler. A gente já leu, inclusive, esse parágrafo inicial no story, no vídeo que postamos no Instagram. E o primeiro parágrafo é: alguém devia ter caluniado Joseph K., pois sem que tivesse feito mal algum, ele foi detido certa manhã. Então o livro já começa acho com que, esse suspense. Acho que, assim, não é segredo, né, que essa história, ela gira em torno disso, né? Um processo que o protagonista, o Joseph K., passa por esse processo sem saber justamente por quê, né? E já deu para sentir um pouco de pena dele no início, porque a história inicia com ele no quarto, dormindo, e o quarto sendo invadido por um policial que para detê-lo, né? E ele sem entender o motivo, né? O que houve, o que está acontecendo, né? Imagina, sem tomar café, né? Depois os policiais acabam tomando o desjejum dele por ele. Sim. Ele acaba comendo uma fruta, uma maçã que ele tinha lá no quarto. Ele achou uma maçã escondida, né? Ele foi meio ninja, né? Enfim, não sabemos muito ainda, porque estamos bem no início, mas em breve voltamos para falar um pouquinho mais para vocês sobre essa edição, sobre esse livro e sobre outros, né? Acompanhem. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, por favor, compartilhem, ajudem. A gente está começando, a gente precisa disso, né? E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau.